paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor, nosso Deus, te dê discernimento, sabedoria, para você entender e compreender as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Eu te convido a compartilhar este vídeo, que hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Se você gostou, deixe também o seu joinha, dá aí o seu like, isso vai nos ajudar. O YouTube, as plataformas vão entender que as pessoas estão gostando e aí muitas outras pessoas poderão ter acesso à verdadeira palavra de Deus, o ensino verdadeiro das Escrituras, diante de um cenário onde as pessoas estão falando muitas coisas que não condiz com a verdade descrita na palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o arrebatamento. Nós, os batistas, acreditamos, cremos na doutrina do arrebatamento. Por quê? Porque os patriarcas, eles falaram, você vai ver principalmente na figura de Isaac e Rebeca, no casamento deles, uma visão clara do arrebatamento da igreja. Também vamos ter Enoque, lá no livro do Gênesis, aonde fala que ele foi transladado para não ver a morte. Os profetas também, nós vamos ver a figura de Elias, também subindo aos céus num redemoinho. Vamos ver também na figura de Boaz e Ruth o arrebatamento dentro daquele cenário. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, os discípulos falaram do arrebatamento, o Senhor Jesus falou acerca do arrebatamento. Então nós acreditamos nessa doutrina, nós ensinamos acerca dessa doutrina e o cenário da qual nós estamos vendo e vivendo, ele deixa bem claro que este evento está muito perto de acontecer. Peca aquele que marca uma data, mas Jesus, o nosso Senhor, ele fala assim, olha, haverá sinais, e esses sinais, eles vão mostrar o caminho, esses sinais vão dar o entendimento de que o arrebatamento está perto. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve para os Tessalonicenses, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, ele fala acerca do arrebatamento. Se você ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, a partir do versículo 13, ali ele vai descrever este cenário. Mas o que me chama a atenção é na segunda carta, no capítulo 2, a partir do verso 1, que eu quero ler aqui nas Escrituras para você. Que ele diz assim, ora, irmãos, rogamo-vos, pois pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo, ele dá um sinal claro de quando isso irá acontecer, da nossa reunião com Cristo nas nuvens, o arrebatamento da igreja. Ele fala, olha, isso vai acontecer quando houver a apostasia, ou seja, as pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas vai estar ensinando o contrário da verdade. Isso é apostasia. Pessoas que outrora pregava a verdade da cruz de Cristo, que é renúncia, que é abnegação, que é matar e crucificar a nossa carne e render-se ao Senhor Jesus, falando, trocando o evangelho de Cristo por um evangelho da felicidade. Jesus
nunca prometeu isso e nunca falou acerca disso. Pelo contrário, ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Jesus. Fala de renúncia. Não tem como você falar de cruz e pensar em mar de rosas e felicidade. Cruz fala de sacrifício. Então nós temos que sacrificar para herdar os céus, porque a nossa vida não é aqui. E nós cremos nas palavras de Jesus. Inclusive, ele falou, quando ele estava celebrando a última Páscoa com os seus discípulos, instituindo a ceia, ele fala: olha, celebrai até que eu venha. Então ele prometeu e nós cremos que ele vai voltar. E a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, mas não é da maneira que as pessoas estão acreditando. Não é da maneira que as pessoas estão ensinando. Tem pessoas até marcando data, como tantos já marcaram e pecaram. Não é assim. Há os sinais e nós temos que estar prontos. Nós temos que nos ver como uma noiva santificada, adornada, ataviada, santa e irrepreensível, aguardando o noivo para este grande casamento de Cristo com a igreja. Então, Jesus ele falou: olha, quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerra, fome, peste, o multiplicar do pecado, da iniquidade, quando vocês vêem sinais no sol, como o profeta Isaías também fala, lá no capítulo 32, né, que o sol vai aquecer 7 vezes mais, quando você vê sinais no mar, quando você vê sinais na natureza, quando vocês vê Israel como nação, como o próprio profeta Isaías também profetizou, e no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi constituído como nação. Ele falou: quando tudo isso, né, vocês presenciarem todas estas coisas, eis que eu estou à porta. Eis que eu estou à porta. Então, nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos vendo as guerras, a fome, pestes, a mortandade, sinais no sol, na lua, na natureza, nas águas. Então não tem como falar que nós não estamos dentro deste cenário. Agora, eu e você temos que estar pronto para o arrebatamento, com uma vida no altar de Deus, com uma vida santificada, preparada para este grande dia. Mas Paulo fala: não é assim. Antes que venha a apostasia e se levante o homem do pecado, que nós chamamos de anticristo, a besta do Apocalipse. O cenário do mundo hoje está sendo preparado para este momento. A Bíblia também fala, em Apocalipse, o capítulo 13, que vai haver um controle geral do mundo. Então nós estamos caminhando para isso. Nós vemos, né, que estamos caminhando para que haja este controle das pessoas, um controle das finanças, um controle da religião. Estamos caminhando para que isso aconteça. Por quê? Porque este homem do pecado, o anticristo, uma hora ele vai se levantar para governar a terra. E eles também estão caminhando para que haja um governo único. Então, nós estamos caminhando para este controle das nações. O anticristo, ele vai se levantar com poder. A nova organização mundial está trabalhando para que isso aconteça. Não sei te dizer que a primeira pessoa que vai governar o mundo será o anticristo. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Creio eu que será o 8º, segundo Apocalipse, o capítulo 16. Mas também não tem como afirmar. É somente uma suposição minha, do pastor Marcos Basílio. Tá bom? Então eu gostaria que você meditasse nesta mensagem, meditasse nesta palavra, colocasse a sua vida em ordem, se preparasse para o arrebatamento. O primeiro passo é entregando a vida ao Senhor Jesus, crendo na sua palavra que disse: eu vou voltar. Então, ele vai voltar. O apóstolo Paulo ensina a igreja a orar a seguinte frase: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te dê inteligência, discernimento para entender
as estações. Que a graça, a glória e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.